Bom dia, terceiro ano, tudo bom com vocês? Olha só onde eu estou aqui, ó, neste prédio. Dessa altura eu vim aqui somente para vocês, para as turmas do terceiro ano, para a gente dar continuidade no nosso conteúdo de Passive Voice. Hoje nós vamos continuar transformando voz ativa em voz passiva, porém com tempo verbal diferente, hein? Então, para fazer essa introdução para vocês e dando continuidade ao nosso conteúdo nesse segundo bimestre, eu vim aqui, ó, nesse prédio dessa altura para chamar mais a atenção de vocês. Vamos lá? Vem comigo. Bastante atenção, vamos lá. Passive Voice, em inglês. Teacher Letícia. Então, Passive Voice Present Continuous. Eu tenho aqui duas frases. Uma na voz ativa. Essa frase da voz ativa, ela está no presente contínuo. No nosso último conteúdo, a gente transformava a voz ativa em voz passiva, porém a frase da voz ativa estava no Simple Present. Estava num tempo verbal diferente desse daqui. Então, agora nós temos um tempo verbal da voz ativa presente contínuo. Nós temos outra estrutura para transformar essa ativa em passiva, porque o tempo verbal dela mudou. Então, vamos lá. My uncle is painting the house. Voz ativa no presente contínuo. O que é presente contínuo? É quando o verbo principal termina com ing, igual está aqui, e a fala acontece no momento em que a ação está acontecendo. Então, a frase é formada no momento em que a ação está acontecendo. Olha só. Meu tio está pintando a casa. Como é que eu transformo essa frase da voz ativa em voz passiva? Primeira coisa que eu tenho que fazer, procurar o verbo principal dessa voz ativa. Verbo principal aqui vai ser aquele sempre que tem a terminação em ing. Então, o verbo principal, painting, né? Pintando. Ele está conjugado no presente contínuo. Então, verbo principal. Eu começo a minha voz passiva com o objeto do verbo principal. Então, quem é o objeto desse verbo? Ou seja, quem é a palavrinha que complementa o sentido dele? É isso que é objeto. Se eu digo my uncle is painting, meu tio está pintando, pintando o quê? Eu preciso de um objeto, eu preciso de um complemento para esse verbo, para a frase ter sentido. Então, o complemento desse verbo, o objeto desse verbo é the house. Então, eu começo a minha voz passiva com a palavrinha the house, que é o objeto do verbo. Tá aqui, the house. Depois que eu usei o objeto do verbo lá da voz ativa, eu vou usar aqui ou is, ou are, ou am. Vou usar o verbo to be, ok? Como the house está no singular, eu usei is. Então, tá aqui, is. Olha só. Depois que eu uso o verbo to be, eu vou usar o been. Então, essa palavrinha aqui, been, tá aqui. Depois que eu coloquei o been, eu vou usar o verbo principal lá da voz ativa, que é o verbo, esse verbo aqui é o verbo paint, que é pintar. Eu vou usar ele, vou colocar ele na voz passiva, no particípio passado. Então, aí eu vou lá na minha lista de verbos irregulares, procuro essa palavrinha aqui, esse verbo paint. Se eu não achar, quer dizer que o particípio passado dele, eu faço acrescentando ed no finalzinho dele. Então, painted. Ok? Agora, se eu achar o verbo lá, eu vou copiar o particípio passado dele. Então, particípio passado de paint, painted. Depois, eu volto lá na voz ativa e vejo quem é o sujeito da frase. My uncle. Então, ele é o sujeito da frase. Eu vou colocar ele aqui no finalzinho da voz passiva, o sujeito acompanhado da partícula by my uncle. Ok? Então, é assim a estrutura da voz passiva no presente contínuo.
Vejamos, estrutura para formar voz passiva no presente contínuo. Olha só o que nós fizemos. Pegamos o objeto da voz ativa, depois usamos is, are ou am, depois usamos been, depois usamos o particípio passado do verbo principal lá da voz ativa e depois o sujeito da voz ativa acompanhado da partícula by. O by é aqui, ó. By e o sujeito da voz ativa, ok? Essa é a estrutura. Copie no caderno de vocês. It's your turn. Agora é a sua vez. Vamos lá. De acordo com o que foi explicado, vamos transformar essa voz ativa em voz passiva. We are collecting the donations at the moment. Então, essa frase está na voz ativa. Vamos transformá-la em passiva. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Procurar o verbo principal dessa frase na voz ativa. Eu já sei que o verbo principal é aquele que termina com ing. Então, aqui está o verbo principal. Collect. Eu inicio a minha voz passiva com o objeto da ativa. Então, quem é o objeto da voz ativa? Quem é a palavrinha que completa este verbo collecting? The donations. Então, eu já vou escrever aqui. The donations. Depois disso, eu uso o quê? Is, are ou am. Então, aqui está no plural, eu vou usar are. Depois do is, are ou am, eu uso been. Então, tá aqui. Been. Depois, eu vou escrever o particípio passado do verbo principal. Volto aqui na voz ativa. Quem é o verbo principal? Collecting. Só que esse ing, ele está no presente contínuo. Como é que este verbo sem ing, sem estar flexionado no presente contínuo? É assim, não é? Collect. Então, qual é o particípio passado de collect? Aí nós vamos lá na lista de verbos irregulares e vamos procurar. Achamos? Achamos. Vamos escrever o que está escrito lá na coluna do particípio passado. Não achamos esse verbo lá, a gente já sabe que o particípio passado dele é formado acrescentando-se ed no finalzinho dele. Então, ele não tem lá na lista, collected. Depois disso, eu pego o sujeito da voz ativa. Quem é o sujeito? O I. E escrevo aqui no finalzinho, acompanhado da partícula by, ok? Então, by, o sujeito é o I. Eu não posso, vocês se lembram, não posso usar o I no final de frases. Quem é o pronome que eu uso no final de frases que corresponde ao I? Us. Vocês já têm aí anotado no caderno de vocês. Us. By us. E aí, eu pego o restinho da frase aqui, ó, o complemento que sobrou, e escrevo lá no finalzinho. Ok? Então, é bem simples. Você seguindo essa estrutura para formar a voz passiva, você consegue fazer tranquilamente as atividades. Muito bem. Continuando. Então, aqui eu tenho as atividades. Você vai reescrever as próximas 10 frases que estão na voz ativa, vão reescrevê-las na voz passiva, utilizando essa explicação, utilizando essa estrutura que eu acabei de explicar para vocês. Então, são 10 frases. Sheila is drinking a cup of tea. Aqui já tem a resposta, né, pessoal? A respostinha. Então, resposta da número 1 tá aqui na 2. Ó, eu até coloquei aqui, era para ser exemplo aqui. Mas como não coloquei exemplo, coloque aqui número 1, aqui você não usa 2. Essa é a resposta. A cup of tea is being drunk by Sheila. Já é a respostazinha. Aí começa aqui na 3 vai virar 2. My father is washing the car. Aqui vira 3.
Farmer Joe is milking the cows. Aqui vira 4. She is taking a picture of him. E assim por diante. 6, que vira 5. I'm writing a poem. Aqui vira 6. We are not playing football. Aqui 7. He is not wearing a tie. E 8. Is she preparing the party? Então deu 8 frases. Vocês vão transformar essas 8 frases em voz passiva. Nós temos aqui uma negativa e aqui uma interrogativa. Façam de acordo com as explicações. Nós vamos fazer a correção dessa atividade ou pela nossa aula do Zoom, eu acho melhor porque a gente tira as dúvidas, ou então eu posto no aplicativo a correção, mas provavelmente pela aula do Zoom, ok? Façam essa atividade, me enviem no e-mail ou me enviem pelo aplicativo. Estou aguardando a atividade de vocês. Muito obrigada pela atenção. Fiquem com Deus, que Jesus continue abençoando vocês. See you next year. Bye bye, terceiro ano.